Muitas informações do Fluminense para você, tricolor, nesse vídeo aqui. A FIFA reconhece o Fluminense como campeão mundial de 1952. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas claro, falar muito também da partida de ontem contra o Borussia Dortmund, um empate em 0-0 que saiu amargo para nós, né? O Fluminense conseguiu jogar muito melhor que os alemães, ficou ali muito perto de sair com a vitória dessa partida. E a gente tem aqui declarações do Renato Gaúcho, falando um pouquinho das escolhas dele para a partida, o Thiago Silva também analisando a dificuldade do confronto e até onde o Fluminense pode chegar na competição. Muita coisa do Flusão então nesse vídeo aqui. Desde já te convido a deixar o like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nada, e aí depois da vinheta a gente vai começar a falar muito do Flusão. A FIFA reconheceu o Fluminense como campeão mundial de 1952. Na verdade, a publicação no site da FIFA fala que o Fluminense tem um torneio intercontinental. Justamente nessa temporada, Fluminense e Palmeiras aparecem ali com um título, e esse título está pareado ali em termos de importância e equivalência com os intercontinentais que estavam acontecendo recentemente. O intercontinental, por exemplo, que o Flamengo tem, a quantidade ali tá igual, e na descrição da FIFA, ambos os times aparecem como campeões intercontinentais uma vez. Então, brinquei, né, falando que vinha para cá, para os Estados Unidos, para trazer o Mundial pro Flusão. Um já tá garantido, o Fluminense agora a FIFA tá reconhecendo que é campeão mundial, campeão do Intercontinental. Temos a Copa do Mundo de Clubes agora para disputar e já demos um bom cartão de visitas nessa estreia contra o Borussia Dortmund. Ficou para mim um gosto muito amargo esse empate, ficou muito claro durante a partida que dava pro Fluminense ter vencido. A gente até comentando aqui no pré-jogo, antes da partida, falamos, né, eu falei, né, que antes da partida eu assinaria um empate, não acharia um mau resultado. Eu acho que a maior parte dos tricolores que estão aqui assistindo vão pelo mesmo caminho. Antes do jogo, um empate aí com o Borussia Dortmund. Todo mundo assinava, todo mundo topava. Mas a gente vendo o desenrolar dessa partida, ficou bem claro que o Fluminense poderia ter conseguido mais coisas, o Fluminense poderia sim ter saído com a vitória. Eu tenho aqui um vídeo muito bacana, uma opinião dada pelo Cacá Bueno, filho do Galvão Bueno e, mais importante do que isso, torcedor do Fluminense. Ele postou um vídeo nas suas redes sociais fazendo uma análise após o jogo do Flu, mas da disparidade, da suposta disparidade entre os times brasileiros e os times europeus. Se liga aí na declaração do Cacá Bueno. Fala, seus Enzos e Nutelas em geral. Tô acompanhando muito futebol, muita gente sabe que eu trabalho muito com futebol e que sou fluminense, então não adianta nem esconder. Já estou no aeroporto, acabou o primeiro jogo agora do Fluminense, que dominou o Borussia Dortmund. Cabe uma reflexão, não só do Fluminense. O Palmeiras dominou o Porto. O Boca, que deve ser o pior dos sul-americanos que veio, empatou com o Benfica. O Flamengo fez o dele e ganhou. Nesse momento eu estava vendo, o River estava ganhando também. Botafogo também ganhou. E todo mundo fica puxando o saco do futebol europeu, que é outro jogo, que é maravilhoso, que aqui não se joga mais futebol. Cara, vocês estão muito enganados. Por isso que o jogador brasileiro vale tanto. O que a gente fazia era pegar o melhor time do mundo, pegar o campeão da Champions League, o Real Madrid, o City, o PSG, no seu auge, e a gente no final de temporada, depois de ter jogado uma Libertadores dificílima, brasileiro que não pode poupar porque senão cai, Copa do Brasil, e aí chegava cansado e pegando o melhor time do mundo. E o melhor time do mundo, vamos lá, o PSG, meteu 5 na Inter de Milão. Meteu 4 agora no Atlético de Madrid. Então sim, os favoritos são eles. PSG, Bayern, City, Real. Mas o médio europeu não tem nada melhor do que os bons times brasileiros. Absolutamente nada. Tá? Até sou fluminense, mas eu sei que Flamengo e Palmeiras hoje têm times melhores. Flamengo e Palmeiras seriam campeões em Portugal, campeões na Holanda, seriam talvez vice na França. Brigariam com o Atlético de Madrid para ser terceiro, perdendo Real Madrid e Barcelona na Espanha. Talvez, e só talvez, na Inglaterra tivesse um pouco mais de dificuldade. Tá? Fluminense hoje, se tivesse ali um atacante de 20 milhões de euros, como todos os europeus têm, teria ganho tranquilamente o jogo. Apesar do Everaldo ter feito um grande jogo, mas naquele lance, pelo amor de Deus, chuta a bola, Everaldo. Né? Então, vale a reflexão. Você que puxa saco, isso tem um nome. Síndrome de vira-lata. Tá? Por isso que o jogador brasileiro vale tanto. O futebol nosso é muito bom. Tá aí então a declaração do Cacá Bueno, né? E ele toca em alguns pontos importantes aqui que eu queria destacar. Justamente essa questão da disparidade, a gente tá vendo. E ele faz. A gente tá vendo que não existe, né? E ele faz ele toca num ponto pra mim muito crucial, de fato, né?
A gente, hoje, né, tem se usado muito para tentar desmerecer os times brasileiros que aqui estão no Mundial, o fato de que, os europeus estão em final de temporada, os europeus querem férias, mas na hora de participar da competição ninguém abre mão da vaga, né, todo mundo tá aqui disputando. Na hora que ganhar um jogo vão falar que é superioridade europeia. Então, é muita desculpinha. Eu até vi no Twitter um cara falando, perfeito, né? Os europeus são aquele teu amigo que vai jogar videogame com você na tua casa, ele mete uma marra falando que vai te golear, que vai te massacrar, te chamando de pato. Aí chega lá, não ganha a partida e fala, não, mas é que o controle tá quebrado, o controle tá ruim, tá bugado, você tá usando macete. É sempre isso, né? Tem sempre uma desculpa, uma desculpinha para não conseguir os resultados. Mas ele toca num ponto que realmente é crucial, né? Para pensar, o Fluminense de 2023, ele pegou o Manchester City, que era o atual campeão da Champions, e era o melhor clube do mundo, o melhor clube da Europa naquele momento. Então, naturalmente, existe uma disparidade, sim, assim como eu também acho que vai ter, se o Fluminense pega o Real Madrid, por exemplo, como ele cita. Quero ver, tô muito ansioso para ver amanhã como é que vai ser o jogo do Botafogo com o PSG. Eu acho que tem uma disparidade sim, porque o PSG é um time muito forte. E aí ele fala muito bem, né? O PSG meteu 5 na Inter de Milão na final da Champions. Será que alguém vai falar que na Internacional não serve, não existe futebol na Europa mais porque o PSG ganha goleando? Não falo, mas aí quando é time brasileiro, quando é time sul-americano, vai vir esse discurso. Mas outra coisa que ele também cita que é muito importante, na verdade, 2 coisas em uma só, quando ele fala do Everaldo, né? A gente tá com muita raiva. Eu tô boladaço com o Everaldo, pô. Eu queria ter comemorado um gol e o Everaldo sequer finalizou. É o tipo de lance, eu falei isso assim, de maneira repetida, tanto no jogo, quanto no pós-jogo, quanto nos meus grupos de WhatsApp, quanto no Legends Bar depois da partida. Cara, você é centroavante, tu quer uma chance daquela ali, cara a cara com o goleiro. Como é que você sequer finaliza? Se o Everaldo chuta pra fora, chuta o goleiro defende, a gente estaria reclamando dele, com certeza. Qualquer coisa que não fosse o gol naquele lance, a gente estaria reclamando. Mas a reclamação é outra, é diferente, cara. Ele optou por fazer um corte e tocar pro lado. E, cara, assim, convenhamos, ele é centroavante, ele tem que chutar aquela bola pro gol. Mas, pô, você opta por rolar pro lado. Pro Canóbio? Pô, o Canóbio é artilheiro agora. Se ele corta pro lado e toca pro Cano, pro Arias, até pro Ganso, que não é artilheiro, mas é um jogador de muito nome, eu consigo até entender. Não, beleza, tocou pra um cara que tem mais estofo, digamos assim, para ter a confiança de finalizar. Agora, pô, rolou pro lado pro Canóbio, que a gente sabe que nunca foi artilheiro, né? Isso é uma doideira. Mas eu concordo com o Kaká quando ele fala que o Everaldo fez um bom jogo. Eu não achei o jogo do Everaldo ruim, não, na partida ontem. Claro que perdeu aquele lance ali e agora eu tô cheio de ódio dele, né? Não vou fazer defesa e quem quiser xingar o Everaldo, por mim, tá liberadíssimo, fica à vontade, porque realmente tô bravo com ele não ter finalizado aquele lance ali. Mas é uma situação assim, cara, eu não acho que o jogo do Everaldo foi ruim, ele conseguiu fazer ali a parte sem bola do Everaldo, foi boa no jogo, aliás, era até uma coisa que a gente tava brincando no trem voltando do estádio, né? Um amigo falou que o Everaldo foi bem no jogo, o problema dele é a bola, né? De fato, quando ele teve com a bola no pé, que ele teve dificuldade, mas a parte sem bola do jogo, que existe, que é importante, o Everaldo conseguiu cumprir bem. E aí o Kaká falou uma coisa que é verdade, né? Todo time europeu tem um atacante de 20 milhões de euros, o Fluminense não tem, a gente tem o Everaldo. E aí é isso, né? Na hora lá na cara do gol, a gente sentiu essa ausência desse jogador pra definir, cara, faltou coragem pro Everaldo de pelo menos chutar. Chutasse pra fora, a gente ia ficar bravo, óbvio. Mas ele tentou, né? Cara, você é centroavante, você se omite. Ele se omitiu, a verdade se omitiu na chance mais clara que ele teve durante o jogo. Naturalmente é algo que revolta muito o torcedor do Fluminense. Aí eu quero começar a falar um pouquinho de algumas decisões da partida, tem as declarações aqui do Thiago Silva também, sobre o jogo, e perguntaram, né, porque a gente enfrenta o Borussia Dortmund, que é um clube que tem sua tradição no futebol europeu e tudo mais, mas a gente conseguiu fazer um bom jogo, né, nessa partida. E aí tem até uma declaração aqui do Thiago Silva que eu acho interessante, porque ele falou da gente ter mais controle da partida do que o Borussia Dortmund, que de fato aconteceu, né? Quem assistiu o jogo percebeu, até quem não é fluminense estava dando o braço torcido que o Fluminense jogou bem, conseguiu ser melhor na partida. Mas um detalhe importante, né, que ele destaca, que já jogou contra o Dortmund em outros momentos, com a camisa do PSG, com a camisa do Chelsea, e sempre é um jogo muito difícil. Claro que esse jogo não foi na Alemanha, não foi na Europa, foi em outra situação, mas é um time que impõe dificuldades. Então, assim, existem muitos méritos, sim, pela atuação do Fluminense. Eu não sou o tipo de cara que vai ficar aqui comemorando empate, pelo contrário, até pela maneira que eu tenho de enxergar o mundo, eu tô mais irritado de não ter ganhado do que qualquer outra coisa. Mas existem, sim, os méritos pro Fluminense da gente ter conseguido esse bom resultado. É um resultado que antes da partida todo mundo assinaria, todo mundo toparia, né? O empate com o Borussia Dortmund foi o que aconteceu e ficou aquele gostinho de que a gente poderia até mais.
E depois do jogo, o Thiago Silva deu uma entrevista para a Cazé TV, perguntaram, né, da questão da confiança com essa partida e tudo mais. E eu gostei da declaração do Thiago Silva, né? Ele opta por aquele caminho do comer pelas beiradas. Ele até utiliza essa expressão, né? Fala, olha, deixa a pressão para os europeus, e a pressão realmente é deles, até por uma questão orçamentária, gente. Eles têm muito mais dinheiro para investir, então a pressão tá com eles. Isso quer dizer que a gente vai ficar satisfeito de não ganhar os jogos? Claro que não. Mas a pressão maior, o favoritismo é deles. É como o Caca Bueno acabou de falar, né? O PSG, o City, o Bayern, esses caras que são seus favoritos, porque é muita grana envolvida. Os melhores jogadores do mundo vão para essas equipes, né? Naturalmente. Mas que a maneira que o Fluminense jogou contra o Borussia Dortmund diz muito mais pra gente, né? E aí, desculpa aqui se vai soar como uma alfinetada, não é o caso, tá? Mas ontem sim a gente jogou bem, a gente dominou, a gente conseguiu ser melhor contra o adversário europeu. Lá no Mundial de 23, eu já bati muito nessa tecla aqui, cara. Eu sei que teve muita gente que ficou orgulhoso, que o Fluminense conseguiu manter a posse de bola, trocar passes contra o Manchester City. Mas, cara, ali não teve domínio nenhum do Fluminense. Aquele momento da partida é uma coisa muito específica, o City já estava ganhando o jogo, e o Fluminense tem uma posse de bola inócua naquele momento, fica trocando passes na defesa. Ontem contra o Borussia Dortmund não, a gente até teve menos posse de bola, mas a gente conseguiu agredir muito mais o adversário. A gente tem muito mais chance clara do Fluminense do que do Borussia Dortmund. Eu lembro de uma finalização de fora da área que o Fábio defende, e de resto no primeiro tempo tem um cruzamento rasteiro que ninguém completa ali e a bola passa. São os dois lances do Borussia Dortmund que eu lembro em toda a partida. Então, méritos muito grandes para o Fluminense, sim, nesse jogo. E aí o Renato Gaúcho falou sobre as escolhas dele, né? Ontem chamou a atenção que ele mais uma vez voltou a utilizar 3 volantes. O Paulo Henrique Ganso começou a partida no banco. Começou não, né? Nem entrou no jogo. Ficou no banco de reservas. E a gente entrou com aquela trinca no meio, com Nonato, Hércules e Martinelli. E aqui é importante fazer um destaque, tá? Os 3 jogaram muita bola. O Nonato perde aquele gol, mas depois eu soube que estava impedido, né? Que não me impediu de xingar muito o Nonato na hora, né? Naquele lance que o goleiro espalma ele no rebote. Tudo bem, tem o mérito do goleiro, mas, meu irmão, chutou a meia altura. Ele fez tudo que o goleiro quer. E a bola a meia altura é a mais fácil pro goleiro. Tudo bem, estava impedido, né? Então, agora passou batido, mas tem que fazer aquele gol. Mesmo impedido, tem que fazer o gol. Tem que fazer o gol, depois a gente confere se tá válido ou não, mas jogou muito bem o Nonato ontem, né? Fez uma grande partida. O Hércules também fez uma grande partida. E o Martinelli, mais uma vez, o Martinelli gosta de jogar Mundial de Clubes, né? Já falei aqui algumas vezes, eu sou muito crítico do Martinelli, mas o Martinelli, em 2023, pra mim, foi um dos melhores jogadores do Fluminense na competição. Ontem, novamente, contra o Borussia Dortmund, jogou muita bola, né? Foi um destaque ali nesse meio campo do Fluminense, que conseguiu ser muito sólido. Acho que a gente sentiu um pouquinho no segundo tempo. Aí entra uma questão, né? Pra não dizer que também sou só elogiando, que eu sou corneteiro, eu tenho que cornetar também. A gente percebe claramente a questão do elenco do Fluminense. No segundo tempo, no final da partida, eu acho que a gente deu uma caída no desempenho. A partir do momento que entra, por exemplo, o Lima no meio campo, não gostei da partida do Lima, entra o Paulo Baier. Então, aquele time que a gente tinha conseguido montar no começo da partida, no primeiro tempo, a gente acabou desmanchando um pouquinho pela falta de opções de qualidade para o segmento do jogo. Mas o Renato falou um pouquinho sobre essa questão de utilizar os 3 volantes, né? Ele fala que trabalhou muito a parte tática nesses últimos dias com o time do Fluminense e que utiliza muito essa forma também no Brasileirão. De fato, né? Teve até uma declaração algumas semanas atrás do próprio Renato falando que as melhores partidas do Flu foram justamente com 3 volantes. E aí ele falou que pro jogo contra o Borussia Dortmund ele entendeu que precisava ter essa marcação, esse time forte no meio campo, né? Mas são 3 volantes que, em tese, para analisar assim na ponta do lápis, são 3 segundos volantes, né? A gente não jogou com nenhum cincão. O único cincão que a gente tem no nosso elenco é o Bernal, que tá se recuperando de lesão, nem entrou na partida de ontem. Então são 3 segundos volantes, são 3 volantes que sabem jogar, que sabem chegar na frente. Então, por mais que você proteja o meio campo ali, você tenha mais solidez, você tem uma galera que consegue atacar também. O Fluminense não foi um time, por mais que jogasse com 3 volantes, um time covarde, um time que não agrediu o adversário. Pelo contrário, a gente, repito, jogou mais do que o Borussia, a gente agrediu muito mais o Borussia do que o contrário. E aí, uma coisa que me chamou muita atenção nessa declaração do Renato Gaúcho é que ele fala de plano A e plano B. E ele fala claramente que o plano A do Fluminense é esse jogo com 3 volantes. Nonato, Hércules e Martinelli, essa trinca no meio é o plano A, e o plano B é justamente tirando um deles e botando o Paulo Henrique Ganso para articular o time do Fluminense. Isso me chamou muita atenção, porque nas entrelinhas, indiretamente, ele diz, pelo menos eu entendo dessa maneira, que hoje o Paulo Henrique Ganso é banco do Fluminense, ele é reserva. Como é plano B é depois do A, né? O plano A é o primeiro, o plano B é o segundo. Então, se o plano B é o que tem o Paulo Henrique Ganso, hoje o Paulo Henrique Ganso é reserva do Fluminense. E, sinceramente, eu acho que me agrada sim, tá? Esse modelo de 3 volantes. Eu concordo que é a maneira que o Fluminense joga melhor, com mais qualidade
justamente por essa solidez defensiva, mas sem abdicar de atacar, de conseguir, né, chegar à frente para criar as jogadas. Então, muito interessante essa declaração aqui do Renato Gaúcho. E aí, cara, falando do jogo em si, do meio campo, né, que foi algo que eu elogiei muito, tem uma declaração também do Bruno Formiga, jornalista da TNT Sports, que ele elogiou muito o jogo do Fluminense e elogiou muito o meio campo tricolor, né? Ele falou, dentre outras coisas aqui, ele falou que teve muita gente falando, não vai ter jogo, e teve. O Fluminense jogou mais do que o Borussia Dortmund. Não só teve jogo, como o Fluminense jogou mais do que o Borussia Dortmund. E aí ele destacou a questão, além tática, né, que a gente estava falando aqui, a questão física. O Fluminense conseguiu estar bem fisicamente durante o jogo e conseguiu vencer a maioria dos duelos no meio campo. Mas também a questão mental, né, porque isso acontece muito, gente, é inegável. A gente ouve o ano inteiro, o tempo inteiro, que os times europeus são muito melhores, e isso, e aquilo outro. Cara, inegavelmente, o jogador pode dizer que não e tudo mais, mas você tá ouvindo o tempo todo que o outro é melhor que você, quando você entra em campo, tu entra respeitando muito, olhando assim, ó, de baixo pra cima pros caras. E o Fluminense conseguiu não fazer isso. O Fluminense olhou de igual para igual, Borussia Dortmund encarou sem medo. Muitas vezes o que acontece, que eu sinto muito vendo os confrontos dos europeus contra times de outros continentes, é um respeito excessivo, né? Claro, você vai respeitar o adversário, mas você fica meio que com medo de, não, os caras são muito bons, então tu tira um pouco... Não é tirar o pé, mas acho que vocês estão entendendo o que eu tô falando, mas você tem menos confiança para tentar executar uma jogada, justamente porque você acha que o adversário vai conseguir prever aquilo ali, vai conseguir te impedir, né? Você fica com menos coragem. O Fluminense não teve isso. E aí o Bruno Formiga destacou muito a questão do meio campo, essa trinca do Flu, com Martinelli, Hércules e Nonato, partida impecável dos três, e também o John Arias. O John Arias foi eleito o melhor na partida e eleito com justiça, tá? Foi de fato o melhor jogador, criou diversas oportunidades para o Fluminense, sempre solto ali pela ponta direita, dando muito trabalho para a equipe do Borussia Dortmund. Aliás, né, se a gente quiser olhar o copo meio vazio agora, tô até preocupado. Depois desse jogo de ontem do John Arias, tô preocupado. Tem a janela no meio do ano agora, no mês que vem, em julho. A chance de vir um clube europeu aqui comprar o John Arias é altíssima, porque jogou muita bola, e ele mostrou contra um time europeu. Jogar muita bola, o John Arias joga desde 2022, mas agora foi contra um time europeu, e ele já tinha ido bem no Mundial de 23 contra o City, um dos poucos que conseguiu alguma coisa naquele jogo. Eu lembro que naquela altura eu gostei do Lima naquele jogo, Lima que tá muito mal em 25, mas em 23 eu achei que ele entrou bem no segundo tempo. O John Kennedy também entrou bem no segundo tempo lá contra o Manchester City, e o Arias e o Martinelli foram os outros jogadores que foram bem naquele jogo ali, que pra mim foi desastroso do Fluminense. Tomou 4-0, enfim. Mais uma vez o John Arias conseguindo jogar muita bola contra o Borussia Dortmund, contra o time alemão. Isso com certeza vai chamar a atenção do mercado, e a galera vai começar a dar um pouquinho mais de valor pro John Arias, né? Eu já falei aqui no último vídeo que eu gravei que eu acho o John Arias o jogador mais subestimado do futebol brasileiro. Pra mim ele é o melhor jogador tecnicamente falando do nosso país, e muitas vezes ele não é nem citado. O próprio Bruno Formiga, eu comentei aqui, ele fez uma escalação do torneio com os times, com jogadores só dos times brasileiros. Ele não colocou o John Arias naquela escalação, que eu acho absurdo. O John Arias, pra mim, repito, é o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro. Mas agora o Bruno Formiga se rende, né, e elogiou muito o John Arias, falou que fez um primeiro tempo brilhante, no segundo tempo caiu um pouco, mas ainda foi muito bom, né? De fato, eu acho que o Arias jogou mais no primeiro tempo do que no segundo, o que não significa que ele foi mal no segundo tempo, pelo contrário, jogou muita bola, como ele já vem fazendo com a camisa do Flu. Mas o Bruno Formiga também destacou muito essa questão dos duelos, né, que eu falei, que conseguiu vencer a maior parte dos duelos no meio campo. E eu sempre falo isso aqui nas lives que a gente faz e tudo mais. A maneira que eu enxergo o futebol o jogo é decidido no meio campo. Quem ganha o meio campo ganha a partida. É muito raro você jogar com o meio campo exposto, enfim, e conseguir vencer o jogo. Isso acontece, mas é muito mais raro. Então é muito mais fácil você ganhar o jogo quando você domina o meio campo. E o Fluminense conseguiu dominar o campo contra o meio campo contra o Borussia Dortmund. Por isso que a gente fez uma partida melhor do que a do nosso adversário. Isso, cara, dá muita confiança. O próprio Renato falou um pouquinho sobre isso, né? Que dá confiança para o time do Fluminense para os próximos jogos. A gente respeita, claro, o Sam, o Mamelodi, os próximos adversários que a gente vai ter. Inclusive o Mamelodi venceu o Sam, hoje lidera o grupo. Mas a partir do momento que você consegue fazer uma partida boa contra o Borussia Dortmund, você vai com mais confiança para jogar contra os coreanos, contra os africanos, mesmo que o Fluminense já fosse favorito contra os times. Ao meu ver, o Fluminense já era favorito contra o Sam e contra o Mamelodi. Mas a gente consegue agora ter mais confiança para esse jogo. A gente chega com mais moral para conseguir vencer esses adversários e passar para a próxima fase, que é de fato o nosso grande objetivo, o nosso desejo tricolor nessa competição. Então,
sinais muito positivos que a partida de ontem trouxe pra gente, apesar de ter ficado faltando gol, ter ficado faltando a vitória. Porra, não sei nem o que eu faria aqui nas ruas de Nova York se o Fluminense vencesse o Borussia Dortmund, pelo amor de Deus. Nossa senhora. E tomar cerveja em dólar não é uma coisa muito bacana, não é muito barato, não, tá? Mas, nossa senhora, né? Acho que o Fluminense, o Bar Legends ontem, postei lá no Instagram da Central, você que quer acompanhar como é que tá as coisas aqui no Mundial de Clubes, siga a Central lá no Instagram, @perfil da Central. Sempre vamos postando algumas atualizações do que tá acontecendo aqui. O bar lá dos tricolores, o Legends Bar, lotado, abarrotado de tricolor. Teve um evento lá muito bacana depois, a galera lá, enfim, curtindo o dia de Flu, né? O jogo foi muito cedo, mas o resto do dia eu particularmente passei lá o dia inteiro, né, no Legends. Foi uma atmosfera muito bacana. Meu irmão, se o Fluminense, se o Everaldo faz aquele gol ali, 1-0 Fluminense, ia acabar a cerveja de Nova York. E ninguém quer saber que tem que converter para 6 porque o dólar tá caro. Ia acabar a cerveja de Nova York. Enfim, saímos, né, com um otimismo muito grande e um astral diferente dessa partida. Se antes do jogo tinha gente com medo, apreensivo de como é que ia ser, se o Fluminense conseguiria empatar com o Borussia Dortmund, a gente conseguiu empatar. E não só isso, né? A gente saiu com a sensação de que poderia ter vencido essa partida. Otimismo tá reinando por aqui. Pro Fluminense conseguir a classificação, quem sabe, em primeiro lugar nesse grupo F da Copa do Mundo de Clubes. Torcedor tricolor, essas foram minhas considerações sobre a vitória, não. Quem dera fosse a vitória. Everaldo, chuta pro gol, Everaldo. No empate do Fluminense contra o Borussia Dortmund ontem, lá no Match Live Stage. Eu quero saber a sua opinião. O que você achou desse jogo? Como que você encarou essa postura do Fluminense no jogo contra o Borussia Dortmund? Comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Vou ficando por aqui. Um abraço aos nossos tricolores. Tamo junto.